Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal para falarmos do Flamengo, é claro, e temos informações dos bastidores lá no Ninho do Urubu. Teve cobrança da diretoria e da comissão técnica aos jogadores. Cobrança em relação ao quê? A gente vai trazer essas informações desses bastidores no vídeo de agora. Vamos falar também do time do Flamengo para pegar o Santos. O técnico Felipe Luiz não terá à disposição dois jogadores para o setor ofensivo, porém terá o retorno do Bruno Henrique. A gente vai trazer informações sobre essa equipe que vai pegar o Santos, o mesmo Santos que perdeu para o Palmeiras na noite de quinta-feira. O Palmeiras agora, portanto, está a 3 pontos na frente do Flamengo, líder absoluto, deixando a vida do Flamengo extremamente difícil no Brasileirão, nessa briga pelo título com o time do Abel Ferreira. Fala também sobre Felipe Luiz, que começa a ser contestado por alguns jogadores do próprio Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante também. Vamos fazer o algoritmo entregar esse vídeo para mais pessoas. Então sai compartilhando, sai curtindo, hypando, se inscrevendo no canal, ativa a notificação. Vamos para as informações. Como eu disse aí na minha introdução, o Palmeiras venceu o Santos 2-0. Achei até que o Santos competiu mais do que poderia, mais do que eu imaginava, mas o Palmeiras, de maneira, digamos, tranquila, passou pelo Santos dentro do Allianz Parque e agora está líder absoluto, 68 pontos, e o Flamengo, vice-líder, tem 65. O Flamengo tem que abrir o olho, tá? O Cruzeiro tá ali logo atrás com 63 pontos. Lembrando que Palmeiras e Flamengo têm 7 jogos ainda a disputar. Eles têm um jogo a menos que os demais, no caso o Cruzeiro ali que briga com eles pelo título do Brasileirão. Porém, a vida do Flamengo ficou muito difícil, galera. Até falei sobre isso hoje lá no SBT. Eu mencionei o seguinte: o Palmeiras já é campeão? Claro que não dá para cravar isso. Mas a vida do Flamengo ficou muito complicada com a vitória do Verdão sobre o Santos. Hoje o Palmeiras tem 3 pontos na frente do Flamengo, com 2 vitórias a mais. E esse é o critério de desempate. Na prática, o Flamengo teria que tirar 4 pontos do Palmeiras nessas 7 rodadas. Diante do que a gente vem observando do Flamengo e do Palmeiras, o que eles jogam no Campeonato Brasileiro, é muito difícil de ver a equipe do Abel Ferreira tropeçar tanto e o Flamengo vencer quase todos os jogos. Por que eu falo isso? Porque o Flamengo é um time ruim? Não. O Flamengo é um bom time. Tem o melhor ataque, melhor defesa, é o melhor mandante, é o melhor visitante, mas o Flamengo comete erros e tropeça nas próprias pernas nessa competição, algo que o Palmeiras não faz. Você não vê o Palmeiras perdendo pontos bobos. O Palmeiras, ele perde para o Flamengo, ele perde para o Cruzeiro, em jogos, digamos assim, que é aceitável perder. Já o Flamengo não, comete lambanças contra o Santos no primeiro turno, comete lambanças contra um Fortaleza, recentemente, contra o Grêmio dentro de casa, contra o Vasco da Gama no primeiro turno e no segundo turno, comete erros como foi contra o São Paulo, entregando um gol aos 3 minutos e depois o Gonzalo Plata comprometendo toda a partida, sendo expulso de uma maneira extremamente juvenil, para não dizer uma outra palavra. Então, pessoal, é óbvio que dá para conquistar o título, mas ficou muito difícil por conta disso tudo que eu falei. Inclusive, o próximo jogo do Flamengo é contra o Santos. No primeiro turno, vocês lembram como é que foi o jogo? Só faltou os jogadores do Flamengo e o técnico Felipe Luiz estenderem um tapete vermelho para o Neymar. Foi ridículo, parecia um amistoso, sei lá, algo festivo, parecia aniversário do Neymar, sabe? Aquele, tipo pelada do Zico que rola no Maracanã todo ano, todo mês de dezembro tem lá a pelada do Zico, que é maravilhoso, inclusive, e todo mundo estende o tapete vermelho ao Galinho, e com razão, tem que estender mesmo, porque o cara é F, para não dizer outra palavra. Agora, no primeiro turno, não era amistoso. Era uma partida que valia 3 pontos e parecia que eles, sabe? Com razão, tem que estender mesmo, porque o cara é F, para não dizer outra palavra. Agora, no primeiro turno, não era amistoso.
Era uma partida que valia 3 pontos e parecia que eles, sabe? Ai, é meu ídolo. O Wallace Ian, que bateu de frente com o Hulk, Lianco, ai, é meu ídolo. O Felipe Luiz, ai, abraçando. Gente, não é assim. Jogo é jogado. E o Neymar vai jogar, o Santos já divulgou a lista de relacionados, o Neymar está presente, foi preparado para esse jogo, vale 3 pontos. Quer tirar foto com ele, depois no vestiário você tira, quer pedir autógrafo, depois você pede. Agora, durante o jogo, tem que jogar. A postura tem que ser a mesma que o Samuel Xavier do Fluminense teve diante do Neymar, botando o dedo na cara. O jogo é jogado. Não é porque ele é ídolo que, ai meu Deus, não posso encostar, ai passa Neymar. Não é assim não, gente. Vale 3 pontos, o Flamengo está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E essa postura tem que ser cobrada pelo líder, Felipe Luiz. E ele deu um exemplo ruim no primeiro turno. Algo que eu mencionei na ocasião, faz parte do processo, ele está aprendendo ainda. Primeiro ano dele de carreira como treinador, vai cometer erros. E eu espero que ele tenha aprendido com o erro lá do primeiro turno. E por falar em cobrar, bastidores do Ninho do Urubu. A diretoria do Flamengo cobrou os jogadores pelo excesso de cartão vermelho. O que está acontecendo? E, de fato, vem acontecendo bastante. Danilo, um cara extremamente experiente, foi expulso contra o Bahia, prejudicou demais a equipe do Flamengo naquela derrota. O Wallace Ian foi expulso ao levar 2 cartões amarelo. Em curtíssimo espaço de tempo ele tinha acabado de entrar. Gonzalo Plata nem se fala, foi expulso 3 vezes. Eu vou ser bem sincero, a primeira expulsão dele na Libertadores foi injusta, tanto é que o cartão foi retirado. A segunda, eu também não expulsaria, mas concordo com quem diz que ele deu margem. Mentira, não sei se concordo não. Não acho que ele deu margem, mas ele poderia ter reagido de uma outra maneira, isso eu concordo. Agora, dizer que ele deu margem, sei lá, Enfim, futebol tem contato, mas eu acho que, como ele já sabia o que estava acontecendo, Libertadores e tal, como queriam prejudicar o Flamengo, de fato ele poderia ter tido uma outra reação, ter rolado no chão, mas, enfim. E aí, ele fez o que fez contra o São Paulo, aquilo ali para mim é inadmissível e é óbvio que a diretoria fez certo ao cobrar os jogadores, porque não dá para pôr em risco a temporada inteira em momentos como esses, como teve do Gonzalo Plata, como teve do Wallace Ian, como teve do Danilo, enfim. E aí os jogadores foram cobrados pela diretoria do Flamengo em relação a esse excesso de cartões. A gente trouxe aí no último vídeo, o Flamengo tem 9 cartões vermelhos na temporada, sendo que na temporada passada eram apenas 5, nesse determinado momento do ano, até o dia 5 de novembro. Então, isso tem que melhorar, porque, mas o Flamengo ganha com a menos. Gente, não é assim, jogar com a menos é muito mais difícil, né? Pelo amor de Deus. Isso a gente não precisa dizer, não vamos entrar nessa de que Flamengo, quando joga com a menos, joga melhor. Não, não é assim, tá bom? Tanto é que sofreu empate contra o São Paulo. O Pedro, galera, o Pedro avançou, a gente trouxe a informação aí que ele voltou a correr em volta do campo, sem a bola, e ele volta a treinar com o elenco na próxima semana, pelo menos. Esse é o planejamento do departamento médico do Flamengo. O atacante vem fazendo atividades no campo ali, como eu disse no último vídeo, de maneira individual, porque ele não pode ter contato, atrito com o braço fraturado. E na semana que vem inicia o trabalho mais forte com os jogadores, ainda sem muito impacto, obviamente, mas pensando nesse processo de evolução aí, para ele ficar pronto à disposição do Felipe Luiz para o grande jogo do ano, no dia 29 de novembro, a final da Libertadores da América contra o Palmeiras, que será em Lima. Sem Pedro, sem Gonzalo Plata suspenso, porém, o retorno do Bruno Henrique. E aí a gente enxerga que o Bruno Henrique vai ser, digamos, esse centroavante do Flamengo. Ele já vinha sendo, mesmo dizendo publicamente que não queria mais exercer essa função, mas sem o Plata a gente entende que é o Bruno Henrique e o Pedro já disse que não está à disposição. E aí, o provável time do Flamengo com os jogadores à disposição, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandre, porque o Léo Ortiz continua fora por conta do problema no tornozelo dele. Então, repetindo, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Saul, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Esse aí é um provável time. Concordo que o Samuel Lino tem que ser titular. Carrascal não jogou bem contra o São Paulo, acho muito por conta das dores, porque ele jogou no sacrifício, inclusive ele foi convocado para a seleção colombiana de maneira oficial, saiu a lista aí,
O Carrascal está convocado, nenhuma surpresa, vem jogando muita bola com a camisa do Flamengo. E na ausência do Jorginho, também lesionado, o Saul é o reserva imediato ali, não vejo por que botar outro jogador. O De La Cruz não. De La Cruz é jogador para entrar no segundo tempo, com todo respeito a ele, a parte física pesa bastante. E é isso, galera. Essas são as principais informações do Flamengo. Nessa sexta-feira, o Flamengo ainda treina no sábado, encara o Santos no domingo, 6h30 da noite, jogo com ingressos esgotados no Maracanã. Uma coisa, os jogadores e a diretoria não podem reclamar. A torcida se faz presente todo jogo, seja no Maracanã, lotando estádio, esgotando ingresso, seja como visitante, indo e comprando toda a carga, porque é isso que a torcida está fazendo. Se fazendo presente. Isso os jogadores não podem reclamar. Valeu, galera. Tamo junto, forte abraço. Fui! Hora de falar sobre o Flamengo. O Felipe Luiz tem sido mais contestado por jogadores do que a gente imagina. Tornou-se pública aquela briga entre o Felipe Luiz e o Pedro e a gente acha que esse é o único episódio de desavença entre o técnico do Fla e um atleta do clube, certo? Tá errado. Já existiram outros episódios recentes. Isso se tornou mais evidente depois que na quarta-feira o Felipe Luiz decidiu proteger o Plata. Depois de mais uma expulsão, no dia seguinte a diretoria do Flamengo veio a público para punir o atacante equatoriano. Foram 3 expulsões num período de menos de 2 meses. Pois bem, a partir daí começaram a surgir várias revelações. A proteção do Felipe Luiz ao Plata e ao Al-Nassr em detrimento de outros atletas. Lá da Arábia Saudita, onde marcou um gol na vitória do Al-Ahly em partida da Liga dos Campeões, o Matheus Gonçalves, que deixou o Flamengo pela falta de oportunidade com o Felipe Luiz, se justificou. Ele postou um vídeo com lances e gol dele e escreveu na legenda anárquico, com uma referência a uma crítica ao Felipe Luiz. Isso porque, enquanto era treinado pelo Felipe Luiz no time principal, o Felipe afirmou que o Matheus Gonçalves não jogava muito porque tinha um estilo anárquico em campo. Esse é o primeiro, ou é mais um episódio público de uma desavença entre o Felipe Luiz e agora um ex-atleta do Fla. Posso contar que existiram outros probleminhas de atletas que não jogam com tanta frequência e que acabam por se incomodar. Há uma lamentação desses atletas que não jogam muito em relação à forma como o Felipe Luiz protege alguns em detrimento de outros. E o Al-Nassr e o Gonzalo Plata são os, na teoria, queridinhos do treinador rubro-negro. O Al-Nassr e Plata já tiveram vários problemas de indisciplina dentro e fora dos gramados e sempre ganham uma nova chance, algo que não acontece com alguma frequência. Você quer um exemplo? Juninho, que tem até uma parte da torcida que gosta do centroavante. O Juninho tem jogado cada vez menos, foram 29 partidas e 3 gols desde que foi contratado. Juninho nunca deu problema extracampo, comportamento extremamente profissional, mas mesmo com a ausência do Pedro, que é centroavante de origem, o Juninho tem ganho bem poucas oportunidades. Que nota você dá para o trabalho do Felipe Luiz na atual temporada? E outra, você renovaria o contrato dele ou aguardaria até o fim dessa temporada? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza?